Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ontem, gente, eu tava ouvindo um audiobook do Osho e nesse audiobook tinha uma história que o Osho contava de um amigo dele que era médico e esse médico caiu de um trem e ele bateu fortemente a cabeça. E diz que esse amigo dele ficou alguns dias inconsciente e depois, quando ele voltou à consciência, diz que ele se tornou um homem assim completamente diferente daquilo que ele era antes, se tornou um homem calmo, um homem paciente, um homem silencioso. E diz que antes ele era super zangado, super nervoso, tudo. E aí, depois de um tempo, as pessoas iam perguntar pra ele: olha, como que você se tornou essa pessoa, né? Tão calma, tão silenciosa, tão tranquila. Como que faz pra conseguir isso? E ele falava pras pessoas: olha, é só você cair de um trem e bater fortemente a cabeça que você fica assim. Então ele começou a dar essa receita para as pessoas. E o Osho ficou sabendo disso. E o Osho foi até ele e falou assim: mas o que é isso? O que você está fazendo? Você está ficando louco? O que você está dizendo para as pessoas? Ele falou: ué, eu tô falando para as pessoas como que faz para se tornar uma pessoa calma e tranquila. E por que ele estava dizendo isso para as pessoas? Porque como isso funcionou para ele achava que isso funcionaria para as outras pessoas também. Para ele estava ajudando as pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Que é exatamente disso que nascem as tradições, os rituais, os dogmas. E ontem eu descobri que a palavra tradição, a origem, a raiz da palavra tradição é traidor. E lógico, faz todo sentido, porque a tradição é algo estático, algo parado, é uma traição contra a vida, né? Porque a vida é o quê? A vida é movimento, a vida é mudança constante. E por causa das tradições, muitas pessoas têm medo de ousar algo diferente, de fazer algo novo, de viverem a sua própria experiência, porque elas acham que quebrar uma tradição seria um pecado. E eu achei tão interessante ter descoberto isso. A origem da palavra tradição é traidor, traição. Tradição, se você tirar o D, fica traição. É só você olhar à tua volta, tudo tá o tempo todo em movimento, a natureza tá o tempo todo em movimento, nós estamos o tempo todo em movimento, o tempo todo mudando. A gente não é mais a pessoa que a gente era ontem. De ontem para hoje nós vivemos algumas experiências e isso nos tornou diferentes. É um livro que você lê, é um vídeo que você assiste, é uma experiência que você passa, isso já te torna uma pessoa diferente. Isso é uma mudança, a gente muda, querendo ou não, a gente tá mudando constantemente. Porém, algumas coisas, a gente tem medo de mudar. Porque a gente aprendeu assim, então não. Então é assim, sabe? A gente segue algumas tradições. Não que as tradições sejam algo ruim, tem tradições que são legais. Mas tem algumas gerações que te paralisam, que te impedem de conhecer coisas novas. Eu tô falando mais no sentido espiritual mesmo. Claro que tem outras tradições também que não são benéficas. A gente vem, às vezes, há anos, perpassando gerações, repetindo coisas dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, ou até mesmo de uma religião, né? Como esse cara, ele caiu do trem, bateu a cabeça, então ele viveu uma experiência que trouxe uma mudança para ele, mas essa foi a experiência dele. E ele estava passando isso como receita para as pessoas. Às vezes nós vivemos algumas coisas e passamos isso como receita. Ou alguém lá no passado teve uma experiência e ela foi passando isso para frente, como se as outras pessoas tivessem que viver essa mesma experiência para ter, por exemplo, uma experiência sobrenatural, né? Para você ter uma experiência sobrenatural, você tem que fazer assim, assim, assado. Segue esses rituais, segue esses passos que dá certo. Gente, a vida não é uma receita de bolo. E até mesmo uma receita de bolo pode ser mudada, pode ser melhorada. E por que não? Mas nós somos educados ou criados por uma sociedade que às vezes não nos incentivam a quebrar algumas regras, a quebrar algumas tradições, a experimentar algo novo. Porque foi colocado o medo. Por exemplo, eu tive uma grande mudança na minha vida a partir de um acidente que eu sofri, que eu tava de moto e fui atropelada por um caminhão. Foi um acidente terrível. Tem um vídeo meu que se chama Levante-se, você não nasceu para ficar caído. Depois entra lá e assiste esse vídeo que eu conto um pouco da minha experiência e mostro o meu pé como que tá hoje, né? O que aconteceu depois desse acidente. Então, assim, gente, eu vivi essa experiência. Seria a mesma coisa que eu dizer para as pessoas: olha, você tem que pegar uma moto, sair de moto, ser atropelado por um caminhão e aí você vai ter uma grande experiência espiritual. Eu tive uma experiência espiritual, uma experiência sobrenatural, uma mudança de vida a partir desse acontecimento, mas você não tem que passar por isso. As pessoas são completamente diferentes, então como que a gente vai colocar uma mesma regra para todo mundo? Você é uma assinatura única do divino. Ninguém tem as tuas digitais, ninguém nunca teve, nunca terá.
na vida as digitais dos seus dedos. Ninguém nunca será como você. Você é único, você é exclusivo, então você tem que viver a sua experiência. Não ficar seguindo uma tradição que às vezes não faz sentido pra você. Se faz sentido pra você, é uma coisa, tudo bem. Agora, se alguma coisa lá te incomoda, puxa, sabe, não faz muito sentido, mas você tá ali repetindo aquilo por medo de ser punido, por medo de ser pecado, por medo de, sabe, e não vivendo a tua própria experiência, isso sim é um pecado. Você tá deixando, você tá perdendo uma vida, você tá deixando de viver experiências incríveis por medo, que você nem ousa se questionar, peraí, será que isso é assim mesmo? Ou alguém viveu isso e passou pro outro, que passou pro outro e que virou uma tradição? E, poxa, não tem a ver com você, de repente, essa tradição. Só que, infelizmente, gente, as pessoas que ousam quebrar uma regra, quebrar uma tradição, fazer algo novo, experimentar algo novo, geralmente elas são consideradas hereges, rebeldes. Jesus que o diga, né? Por ele ter quebrado algumas regras sociais, por ele ter quebrado alguns protocolos sociais, por ele ter quebrado algumas tradições religiosas, ele pagou um alto preço, custou a vida dele. Então, geralmente, as pessoas que ousam experimentar algo novo, né? Que ousam sair da caverna ali, quebrar aquilo, aquele ciclo de repetição e viver algo novo, geralmente elas pagam um preço. Elas são consideradas marginais. Marginais no sentido, viver à margem da sociedade, não se encaixa com a sociedade. E viver algo novo, experimentar algo novo, como mudar a receita de um bolo, isso é sinônimo de criatividade, sabe? E a criatividade é linda, nós somos frutos da criatividade. O universo foi feito pelo Criador, então tudo é criatividade. Nós fomos feitos para sermos seres criativos e não repetitivos, né? A natureza, o mundo, a vida não é estática, então por que nós deveríamos ser? Por que a gente deveria seguir dogmas repetitivos? Eu não tô falando de todos, tá, gente? Tem coisa que faz muito sentido, porém tem coisas que não fazem sentido. Tinha coisas que eu seguia, eu tava ali seguindo por medo, e eu ousei experimentar algo novo. Peraí, isso tava me incomodando, eu quero viver algo novo, eu quero experimentar algo novo pra minha vida, alguma coisa aqui dentro tá me chamando, tá me dizendo que tem mais, que é possível mais, e eu fui em busca desse mais. E eu encontrei o mais. Eu não tô falando, gente, de você se tornar um rebelde sem causa, sabe? Isso não faz sentido nenhum. Aquelas pessoas que se tornam, sabe, os rebeldes, que sempre, eles querem ser do contra, eles querem contrariar, eles querem quebrar regras no sentido só pra chamar atenção, pra se acharem os diferentes. Não é aquela pessoa que quebra uma tradição, que quebra uma regra porque tem um fundamento, porque lá dentro da alma dela, ela não se encaixa com aquilo ali. É bem diferente, não tô falando pra você ser um rebelde sem causa, tá? Tem que ter fundamento para você quebrar alguma coisa, experimentar algo novo. Mas eu acho que sim, que você tem que seguir a sua alma, tem que seguir seu coração, a sua intuição, aquilo que a tua alma sente paz, sente prazer. Às vezes as pessoas me perguntam isso. Mari, você medita? Sim, eu medito. Mari, você tem uma vida espiritual? Sim, eu tenho uma vida espiritual. Eu sou espiritualista, eu acredito, eu sinto. Eu vivi experiências que eu não tenho como negar, sabe? Eu não tenho como negar que existe algo muito maior, muito, muito além. Então, às vezes, algumas coisas você tem que experimentar para ver se é isso mesmo. Não ir com a manada. A manada fala, vai para lá, você vai para lá. A manada vai para cá, você vai para cá. A manada fala isso, você faz isso. Deus nos deu um cérebro, uma mente pra gente pensar pela gente mesmo, pra gente viver as nossas próprias experiências. Outro dia eu tava assistindo um vídeo do Padre Fábio de Mello. Nossa, eu gosto muito dele. Acho ele um homem muito sábio, muito verdadeiro, transparente. E eu tava assistindo um vídeo dele e ele contava que uma mãe chegou pra ele desesperada, chorando. Essa mãe chorava e falou pra ele: eu tô desesperada porque a minha filha quebrou uma tradição de família, porque todos os nossos antepassados, minha bisavó, minha mãe, tudo, nós sempre fomos católicos, na nossa família todos sempre foram católicos, e agora minha filha foi para uma igreja evangélica, ela se converteu numa igreja evangélica e mudou de religião. E aquela mãe chorava sentida, assim. E o Padre Fábio foi acalmando ela, foi conversando com ela, falando: mas minha filha, olha só, a tua filha, ela tá fazendo alguma coisa de ruim que prejudique ela? Mais ou menos assim, tá, gente? Eu não lembro certinho as palavras que ele falou, depois vocês não lembram o nome do vídeo também, mas tá no YouTube aí. E ele foi acalmando essa mãe, fazendo perguntas: mas olha só, não é o mesmo Jesus? Não é o mesmo Deus?
olha só, tua filha tá seguindo a Deus, ela só não tá mais na mesma religião que você, é uma tradição só diferente, mas ela não deixou de servir a Deus. Uma coisa assim, ele falou, sabe? E essa mãe foi pensando e foi se acalmando e ela falou, é mesmo. Então ali, ela tava chorando, ela tava angustiada, por quê? Porque na cabeça dela a filha quebrou uma tradição e uma tradição é inquebrável. Ela não parou pra pensar, peraí, mas minha filha tá feliz. O que é mais importante quando a gente ama alguém? Tem alguma coisa mais importante quando a gente ama alguém do que ver essa pessoa feliz? Eu imagino que um pai e uma mãe, tudo que eles mais querem para um filho é ver o filho feliz. Só que às vezes as pessoas estão tão presas no ego, tão presas a dogmas, a religiões, tradições, que elas não conseguem olhar para isso. Se o filho quebrou alguma regra ou fez algo diferente daquilo que eles ensinaram, nossa, é o fim do mundo. Gente, pera aí, vamos parar e perguntar, poxa, tá feliz? Ele tá fazendo algo que o prejudique? Não, não é algo prejudicial. Ele só está experimentando algo novo, ele está vivendo algo novo. Por que eu teria que viver a mesma experiência dos meus pais se eu não sou os meus pais? Por que teus filhos têm que viver a mesma experiência que você se eles não são você? Você já escolheu a tua forma de viver, a tua vida, e os teus filhos vão escolher a deles, desde que não seja algo prejudicial, algo que faça mal para eles, mas viver a sua própria experiência. Deus nos deu livre-arbítrio, Ele nos deixou livre para escolher, Ele poderia não ter feito isso. Não, vocês vão fazer isso, isso e isso. Às vezes seria bem melhor, né, gente? A gente ia errar menos, ia dar menos cabeçada. Mas não, isso é amor. Amor é você dar liberdade para a pessoa experimentar, para ela viver suas próprias experiências. E ainda que ela quebre a cabeça, e como eu já quebrei muitas vezes, isso trouxe bagagem para mim, isso me trouxe maturidade. Então isso vai trazer bagagem, vai trazer maturidade pro teu filho, mas deixa ele voar, sabe? Não corte as asas dele, não torne ele um aleijado. Porque às vezes a alma dele tá angustiada porque ele não se encaixa com algo que às vezes está vivendo só para te agradar. Eu vejo pessoas com medo do castigo, com medo de ser punido, com medo de ser pecado, e elas ficam travadas. Eu sei disso porque eu já tive esse medo. Então viva a tua experiência, não tenha medo, sabe? A vida não tá aí para te punir, para te castigar. Deus nos deu livre arbítrio. Então viva esse livre arbítrio. Não deixa os homens te colocarem em coleira, te colocarem algemas, te colocarem numa gaiola. A gaiola, gente, ela traz uma falsa segurança, como pro pássaro, né? O pássaro que tá numa gaiola, ele tem aquela segurança que amanhã ele sabe que ele vai ter comida, que ele vai ter água e que nenhum predador vai pegá-lo. Porém, por outro lado, ele perdeu o que ele mais tinha de precioso, que é a liberdade de voar. Então, às vezes, as pessoas ficam em gaiolas, tanto em relacionamentos, como religiões, como tantas outras coisas, no emprego que elas não gostam, no trabalho que elas não gostam, fazendo aquilo que elas não amam, porque aquela gaiola traz uma ilusão de que ela está segura. E, na verdade, ela está perdendo aquilo que ela tem de mais precioso, que é a liberdade, que é poder voar. Uma vez perguntaram pro Osho, falaram, Osho, você acredita em Jesus? E o Osho falou, não. E aí perguntaram para ele, ué, mas como não? Você sempre fala em Jesus, você cita ele como exemplo? E o Osho falou assim, não, eu não acredito em Jesus, eu conheço Jesus. Ele falou assim, só os cegos precisam crer. Por exemplo, uma pessoa cega, ela tem que acreditar que o sol existe, porque alguém fala pra ela, olha, o sol é redondo, é uma bola alaranjada, que emite luz, calor. Então essa pessoa tem que imaginar, porque ela não consegue ver o sol, então ela tem que crer, ela tem que acreditar que o sol existe. Agora uma pessoa que vê, ela não precisa acreditar que o sol existe, ela sabe que o sol existe, ela tá vendo. Eu achei muito interessante essa resposta do Osho. Não, eu não acredito em Jesus. Eu conheço Jesus. Ou seja, ele tinha vivido a própria experiência dele. Ele não estava vivendo daquilo que os outros diziam para ele. Ele foi buscar e viver a sua própria experiência. E é por aí o caminho. É a gente buscar e viver a nossa própria experiência. Não viver da experiência dos outros ou aquilo que os outros falam pra gente de como que é ou como que tem que ser. Ou seguir esses rituais, sabe? Essas coisas todas. Não, é viver a nossa própria experiência. Não é acreditar. É conhecer, é viver, é sentir. Essa é a minha mensagem pra você hoje. Se você gostou desse vídeo, lembre de deixar o seu curtir aqui pra mim, de compartilhar com outras pessoas, de se inscrever no meu canal, acionar o sininho que tá aí pra você receber as notificações dos meus próximos vídeos, ok? Um beijo grande, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.